Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio. Nessa aula de hoje eu vou mostrar como utilizar o while no C Sharp. Vou abrir meu Visual Studio Express 2012. Para demonstrar essa aula de hoje, vou criar uma nova aplicação Windows Forms. Então vamos em File, New Project. Vamos criar um novo projeto. Aqui em Templates, eu vou escolher C Sharp Windows. E vou escolher o template Windows Forms Application, que é a aplicação Windows Forms. Aqui embaixo, no name, eu vou colocar C Sharp While. A localização vou deixar na pasta de projetos. E o nome da solução vou deixar o mesmo, C Sharp While. Vou clicar em OK. Então no menu View Solution Explorer, que é a solução, ele abre aqui do lado da minha Solution Explorer. E notem que ele criou uma solução chamada C Sharp While, aqui ele criou um projeto, uma aplicação Windows, e aqui ele criou um Form 1. Esse Form 1 é esse formulário que está aberto. Se eu fechar ele aqui e clicar duas vezes, é esse formulário. Agora eu vou colocar um botão aqui dentro dele para demonstrar essa aula de hoje. Então, para arrastar um botão, eu vou em View, Caixa de Ferramentas, no menu Visualizar, que é View, Caixa de Ferramentas. Tools é ferramentas, Box é caixa. Tá vendo? Tem o desenho de uma caixa de ferramentas. Aqui do lado ele vai mostrar os controles que eu posso arrastar no formulário. Se por acaso no seu não estiver aparecendo, quando você clica fora, às vezes em outro lugar ele some. Você clica aqui no formulário que ele aparece. Vamos escolher aqui na primeira aba, ó, se você vier ele pode estar fechado assim. Você vem na primeira aba aqui que é todos os controles Forms, ao Windows Forms, todos os controles de formulário. Procurem o controle Button, que é botão, arrasta ele e solta aqui no formulário. Então aqui eu tenho um botão. Agora eu vou implementar, quando eu clicar nesse botão, ele vai fazer o while para mim, que é o exemplo de hoje. Só para ficar mais bonitinho, vamos colocar aqui o nome do botão e o texto que está aparecendo aqui. Então vai em botão direito, propriedades, properties, dá um botão direito no botão e vai em properties. Aqui ele lista para mim a janela de propriedades, que são as propriedades do botão, ó, as properties. Então vamos só em duas propriedades. Na primeira, que é o name, vou colocar btn while. Aqui, ó, o name do botão ficou btn while, só para ficar legal na hora que eu clicar duas vezes nele. E lá embaixo, na última, que é na text, vamos colocar o while. A última propriedade, lá, uma das últimas, ó, text, que é o texto. Quando eu mudar text aqui, vocês já vão ver que o nome do botão já vai mudar para while aqui, ó. Só isso, só para ficar mais legal o botão. Agora eu quero implementar o clique dele. Então como é que eu faço? Tem várias formas. A forma mais fácil, como é o evento padrão, clica duas vezes sobre o botão. Então vou clicar duas vezes aqui nesse botão. Cliquei. Vou minimizar aqui essas janelas. Ó. Então, ó, eu estava aqui no formulário. Quando eu cliquei duas vezes no botão, ó, notem que eu estou na parte de design aqui. Ele vai criar uma nova janela aqui do lado, que é a janela .cs, que significa C Sharp. E aqui ele já colocou o código do botão. Ó. Então, vou aumentar o zoom. Aqui no canto tem o zoom, ó, vou aumentar. Então, olha lá, ó, o botão while, que é aquele que eu nomeei agora, o evento clique, quer dizer, quando alguém clicar nele, eu vou fazer o que está aqui dentro dessas duas chaves. Então, aqui eu vou começar a aula de hoje, que é essa aula de while. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro passo, traduzir a palavra. O que significa a palavra while? Em português, ela significa enquanto. Então, toda vez que eu falar enquanto, vocês sabem que eu vou estar falando do while. Quando que eu vou utilizar o while? O while normalmente eu utilizo quando eu tenho uma condição, por exemplo, enquanto um número for menor que 10, eu vou ficar repetindo. Ou enquanto o nome for diferente de Drauzio, eu vou ficar fazendo. Enquanto a data for menor que 30 de dezembro, eu vou ficar fazendo. Então você coloca uma condição, enquanto aquela condição não for alcançada, enquanto ela for verdadeira, ele vai ficar ali dentro rodando. Quando ela for falsa, ele vai sair dela. Então vamos fazer o exemplo, que nada melhor do que fazer um exemplo para entender. Vou criar uma variável chamada número, int número, que ela vai ser igual a 1. Então, ela vai estar com 1 dentro dela. Então, isso aqui é uma variável. Vocês sabem que variável, você cria uma variável de um tipo, ela é int, é como se fosse uma caixa de sapato que eu posso colocar só números dentro. E agora, eu quero que imprima do número 1 até o número 5. Então, ela está no 1.
Então eu vou falar assim, enquanto for menor ou igual a 5, eu quero imprimir. Então, enquanto, como é que é enquanto em inglês, pessoal? While, ó. Enquanto. Agora aqui, ó, é a expressão que eu falei, ó, a expressão. Enquanto isso aqui for verdadeiro, que eu colocar aqui, começa aqui e termina aqui. Então, o que é uma expressão? Expressão você compara alguma coisa com outra coisa, ou você faz aqui uma condição e ela vai te retornar verdadeiro ou falso. Sempre tem que ser verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Enquanto aquele número ali em cima for menor que 5, se for menor, você vai imprimir até o 4, né? Ó, menor, quer dizer, o 4 é menor, o 5 já não é. Então, vamos pôr menor ou igual. Menor ou igual a 5, eu quero que ele faça o que está aqui dentro. Legal? Legal, olha lá, lê em português, ó. Enquanto while o número for menor que 5, menor ou igual. Tá vendo como é que é legal? Se você colocar o nome em variáveis que fica fácil você entender, fica simples você entender como é que funciona o while. Então vamos lá. Para a gente fazer esse teste, nós vamos exibir uma caixa de mensagem. Tá? Mas antes de pôr a caixa, o que eu tenho que fazer? Vamos simular, nós temos que usar a lógica, né? Então, enquanto o número for menor que 5, quanto que o número está valendo aqui? 1. Então, enquanto o número for menor que 5, 1 é menor ou igual a 5? Opa, verdadeiro. Ah, então pode entrar. Aí ele vai entrar, vai executar aqui o que tiver aqui dentro, vai chegar aqui no fim e vai voltar aqui para cima para perguntar de novo. O número é menor ou igual a 5 ainda? Nesse caso aqui, como eu não implementei nada, ele vai ficar rodando aqui infinitamente e vai travar seu programa. Então, sempre que você utilizar o while dessa forma que eu estou mostrando que tem uma variável, no finalzinho ou no começo do while você tem que aumentar, incrementar esse número. Enquanto o número for menor que 5, vou fazer o que eu tiver que fazer. Aí aqui no final, o número é igual a ele mesmo mais 1. Tá vendo? Quanto que ele está aqui em cima? 1. Então aqui vai ser assim, ó, o número é igual a 1 mais 1, que vai ser 2. Aí ele vai voltar aqui para cima, ó. Aí ele vai entrar com 2. 2, vai fazer o que tiver que fazer aqui. Chega aqui, ele está como 2. 2 é igual a 2 mais 1. 2 mais 1, 3. Aí ele pega o 3, guarda dentro dele e volta aqui para cima. 3 é menor ou igual a 5? Verdadeiro. Ele entra, faz de novo, aí vai estar 3 aqui. 3 é igual a 3 mais 1. 4. Então ele vem para 4, vem. E quando ele chegar no 6, ele vai ir para cima e falar assim, ó, 6 é menor ou igual a 5? Opa, falso. Ah, se é falso, você não pode entrar e continuar. Então você sai e vai continuar o que tiver aqui daqui para baixo, você não pode entrar no while. É assim que funciona. Então, dois pontos que os programadores erram muito. Esquecem de incrementar aqui no final, de fazer isso. Se você esquecer isso, vai gerar loop infinito e vai travar a sua aplicação. E outra coisa que erra muito é aqui, ó, a condição. Então, quando você quer que ele seja menor ou igual, ou menor ou maior, então você tem que prestar muita atenção aqui. Por exemplo, se eu quero que imprime do 1 ao 5, e ele vai começar no 1, ele tem que ser menor ou igual ao 5. Se eu colocar só menor, ele não chega no 5, ele imprime só até o 4. Então, quando vai utilizar um while, tem que ficar atento nesses dois pontos. Na condição, aqui que tem que estar verdadeira, e aqui embaixo no incremento. Agora, uma coisa interessante também. O pessoal às vezes vê aqui embaixo, eu coloquei número, isso aqui, ó, é a mesma coisa. O que significa isso aqui? Isso aqui é uma forma abreviada de dizer isso aqui, ó. É como você falar oi e olá em português. Oi e olá é a mesma coisa. Então, isso aqui é a mesma coisa. Só que isso aqui é de uma forma mais complexa, mais inteligente. Tá? Então, quando o programador já começa a pegar um certo domínio da linguagem, ele coloca número mais, é exatamente a mesma coisa que isso aqui. Se você no começo não tem noção e fica um pouco com medo de usar, fica um pouco perdido, utilize dessa forma simples que eu estou mostrando aqui. Ó. Então, vamos lá. Para testar, é legal ver funcionando. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma caixinha de mensagem. Ó. Então, antes de incrementar, eu vou exibir o número que está vindo aqui. Ó. Ele vai vir com 1, entra aqui como 1, imprime o número 1 e vai para o próximo. Como é que é caixa de mensagem em inglês? Mensagem é message e caixa é box. Ó, então, essa classe aqui ela é uma caixa de mensagem. Como é que é mostrar em inglês? Ponto. Agora eu vou usar um método, ó, show. E aí eu abro parênteses e ele me pergunta, fala qual que é o texto que você quer mostrar. E aí eu vou passar esse número que está vindo aqui, ó, e tem que transformar ele em string, ó, toString, que tem que passar um texto para esse cara. O ponto toString transforma o número em texto. Como eu vou exibir uma caixa de texto, eu tenho que passar um texto. E como isso aqui é um número, é um int,
ou colocando toString eu transformo ele num número. Então vamos testar? Ó, ele vai vir com 1, ele vai entrar aqui como 1, vai exibir a caixa de texto número 1, aí ele vai aumentar para 2 aqui, aí ele pega esse 2 e volta aqui para cima. 2 é menor ou igual a 5? Opa, verdadeiro, pode entrar. Entra, faz o que tem que fazer, aí aumenta aqui para 3, volta aqui. 3 é menor ou igual a 5? Verdadeiro. Quer dizer, é como se tivesse um guardinha aqui na porta, ó, se isso aqui fosse uma porta, tem um guardinha e ele verifica isso aqui. Se isso aqui for verdadeiro, ele deixa você entrar e usar as coisas aqui dentro e na hora que chegar no fim você volta para cá. Senão ele nem deixa você entrar e você já vem aqui para baixo, tá? Então vamos testar? Para testar, é só vir aqui em cima, apertar o botão Start. Ó, vou apertar o botão while, apertei. Olha lá, ele imprimiu 1, tá vendo? Aí vou dar o OK, ele vai imprimir o 2, olha lá, entrou no while. OK, o 3, 4 e 5. E aí no 5 ele termina. Legal? Para entender legal isso aqui, pessoal, tem que debugar. Não tem como você entender legal isso aqui sem fazer o debug. Então vamos fazer o debug. Debugar é passar passo a passo aqui dentro do while. Então vou colocar um ponto de parada aqui no cantinho, ó. Você vem aqui e coloca uma bolinha aqui no cantinho, então vou pôr um breakpoint aqui, ó, chama ponto de parada, breakpoint. E quando eu executar, ele vai vir, vai parar aqui e eu vou comandar o meu compilador para ele linha por linha, eu vou verificando o que ele está fazendo. Então vou apertar o Start de novo, ou F5. A hora que eu apertar o botão while agora, ó, ele vai vir e parou lá, ficou amarelinho, ó, tô aqui, Drauzio, o que você quer fazer? Então, para mim, para a próxima linha, eu venho aqui em Debug, ó, no menu Debug, que é debugar, depurar, analisar, e tem essas duas opções, Step Into e Step Over. Quando você tem várias telas e você quer entrar dentro das telas, você vai no F11. Como nós só estamos com uma tela com um códigozinho só, F10, Step Over. Então vocês vão usar essa opção aqui. Então vamos lá, F10. Ah lá, ele foi para o próximo. Se eu passar o mouse aqui em cima agora, ó, o que tem aqui dentro? Ó, número tem 1, tá vendo? Dentro dessa variável número aqui está com 1. Aí ele vai falar assim, ó, 1 é menor que 5? É verdadeiro ou é falso? É verdadeiro, né? 1 é menor que 5. É menor ou igual? É menor. Então é verdadeiro. Então ele vai entrar. Então vamos lá. Ela entrou. Olha lá, agora ele está aqui. Então ele vai exibir a mensagem. O que tem aqui na mensagem? Ó, o número 1, ponto toString. Então ele vai transformar 1 em texto e vai exibir. Então vou ler o bug, step over. Olha lá, exibiu para mim a mensagem. Vou dar OK para ele continuar. OK. Fui para a próxima linha. Olha lá, o número, tá vendo? Nesse momento o número é 1 ainda, não é? Então aqui, ó, o número vai receber, ó, esse sinal aqui recebe, quer dizer que essa variável que está aqui, ela vai receber isso aqui, ó. Então, ela mesmo mais 1. Quanto que ela tem dentro dela? 1. 1 mais 1, 2. Então, ó, quando eu for para a linha de baixo, vocês vão ver que essa aqui é um mostrador. Ó. Se você passar o mouse em cima, ó, vou fechar. Passar o mouse em cima da variável, no cantinho dele aqui, ó, tem esse pino. Se você apertar ele deixa o conteúdo da variável aqui no cantinho para você visualizar. Então, a hora que eu for para a próxima linha, ó, debug, step over, ó, mudou. Tá vendo que é 2? Então, agora mudou, ele vai voltar para cá e vai perguntar para o guardinha. Ô, guardinha, o número é menor ou igual a 5? Quer dizer, 2 é menor ou igual a 5? Verdadeiro. Então, vamos lá. Ó. Step over, tá vendo? Entrou de novo, ó lá, vai exibir a mensagem, 2. Ok. Ah lá, agora mudou para 3, ó. Então ele estava 2, 2 é igual a 2 mais 1, 3. E vamos indo até ele acabar. Ó, pessoal, agora ele chegou no 6. Vamos ver o que vai acontecer. Então, quer dizer, 6 é menor ou igual a 5? Não, 6 é maior, então é falso. Se é falso, o guardinha não vai deixar ele entrar aqui dentro, então ele vai cair lá para baixo já. Então, debug, step over. Ó, ele vai verificar agora. Ó, 6 é menor ou igual a 5, falso. Então, vamos ver, debug, step over. Olha lá, caiu lá para baixo, ó, tá vendo aqui, ó? Meu while está aqui, ele já pulou o while e foi lá para a última linha. Se tivesse mais linhas aqui, ele ia vir para cá, mas como não tinha, ele foi lá para o fim. Tá? Vou continuar, aqui eu vou fechar a janela e parei. Então, o while de forma básica é essa. Se eu quisesse fazer o inverso, eu poderia fazer o inverso. Ó. Vamos supor, eu quero começar no 5, ó. Então vou inverter aqui, ó, 5, e eu quero que enquanto o número for maior ou igual a 1. Então ele vai começar no 5, ele vai verificar 5 é maior ou igual a 1, é maior, 4 é maior que 1, 3, 2 e 1, aí a hora que chegar no 0, 0 é maior que 1, não, 0 é menor, aí ele sai fora. Só que aí eu tenho que mudar o sinal aqui, ó, que ele vai entrar como 5, a hora que chegar aqui eu falo assim, ó, 5
é igual a 5 menos 1. Aí ele vai para 4, então ele vem para cá como 4. Então, ó, vamos inverter o sinal aqui, ó, menos. Vamos debugar, vamos executar para vocês verem, ó. Olha lá, 5, 4, 3, 2, 1. Lá, chegou no 1, é o último. Não atende o while, fechou. E para finalizar, pessoal, eu vou mostrar mais duas palavras que nós podemos utilizar aqui dentro, que é muito útil, então acho importante mostrar. Que são elas, vou colocar junto com a while aqui em cima, ó. Break. O que é break em português? Parar, brecar, né? E continue. Continue em português, continuar. Então, o que significa? Brecar. Se tiver algum cenário aqui dentro que eu quero que ele breca, eu ponho aquela palavra break, ele vai parar o que ele está fazendo aqui na hora e vai vir aqui para fora, vai terminar o while, vai continuar aqui embaixo, o break. O continue é o contrário. O continue, por exemplo, tem várias linhas aqui dentro. Se chegar aqui nesse ponto, ele fala assim, ixi, se ele for o número 2, eu não quero que ele faça nada, eu quero que ele continue. Então, o continue ele vem e volta aqui para cima, ó. Então, vou demonstrar o break. Vou fazer aqui, ó, um cenário assim, ó. Então, se o número aqui em cima for igual a 2, eu quero que para, só para demonstrar, tá? Não tem lógica fazer isso aqui num cenário desse, mas só para demonstrar. Se o número for igual a 2, então breca. Tá vendo? Então, se ele for 2, ele vai sair fora. Ele vai vir e vai terminar aqui, ó. Então, o 1 ele vai passar aqui, não vai entrar aqui nesse if, que vai ser diferente de 1, e vai vir, se ele for 2, ele entra. Só vou voltar como estava antes aqui para ficar mais fácil de testar. Ó. Vou colocar aqui igual a 1 aqui em cima, ó. Aqui eu vou voltar para 5. O sinal for menor aqui. Ó, não esqueça de mudar o sinal aqui, senão vai ficar errado de vocês. E aqui embaixo eu vou mudar para 1. Então, vou voltar para ir do 1 ao 5. Então, mudei aqui aqui e aqui, tá? Voltei a forma como estava antes. Então, vamos testar. É legal debugar, tá? Vou mostrar rapidinho funcionando, depois eu vou debugar. Então, se eu executar, ó, vou executar, ó, ele vai mostrar um e terminou. Tá vendo que ele parou? Ele não continua. Então, vamos debugar para ver, ó. Vou colocar o ponto de parada aqui e vou apertar o Start. Apertei, olha lá, ele parou aqui para mim. Então, debug, F10, se vocês quiserem no F10 é mais rápido. Debug, Step Over, entrou, olha lá. Debug, Step Over. O número, ó. O número, ele é 1, tá vendo aqui, ó? Ele tá com 1 dentro. 1 é igual a 2? Não, então ele não vai brecar, ele vai continuar. Então, debug, Step Over, lá. Vai exibir a mensagem. Ok. Vai incrementar agora, 1 vai se transformar em 2, porque ele vai adicionar mais 1 nele. E vai voltar aqui para cima. E agora? Ele vai entrar também, ó. Continua. Ó, o 2 é menor ou igual a 5? É menor, verdadeiro, então entra. Agora ele vai fazer a verificação, ó. O número 2 é igual a 2? Verdadeiro. Então ele vai para essa linha e vai brecar o while. Quer dizer, o while, eu quero te brecar, eu quero que você pare. Então ele vai sair daqui e vai lá para o fim desse código. Então vamos lá, debug, step over, ó. Tá no break, agora na hora que ele executar o break ele vai sair fora do while, ó. Debug, step over. Olha lá, foi lá para o final, tá vendo, ó? Daqui ele pulou para o fim do meu código. Então o break, quando vocês tiverem algum cenário que vocês precisarem utilizar, quer que para, vamos supor, eu estou fazendo um pedido, mas quando chegar num item que a quantidade for 0, eu quero que para. Sabe, algum cenário assim que você precisa parar se acontecer. Ou alguma previsão de um loop infinito você quer tratar, então você vai e utiliza essa palavra break aqui dentro do while. E agora eu vou mostrar o continue. O continue ele é diferente do break, ele vai continuar. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor, eu quero imprimir do 1 ao 5, quero que comece no 1 e vai até o 5, mas o 2 eu não quero imprimir. Então, quando chegar no 2, eu vou falar para ele continuar, ele vai vir para cá e ele não vai executar essas linhas aqui de baixo, então ele vai ignorar elas. Então, ele vai continuar e vir para cá. Então, vou mudar o break por continue. Olha lá, então, se for 2, continue. Olha que perigo, isso aqui é muito perigoso, continue. Você tem que pensar bem antes de usar, por quê? Se eu fizer isso aqui que eu fiz aqui, ó, ele vai entrar como 1. Aí ele não vai entrar aqui, vai passar por aqui 2. Virou 2. Aí ele volta para cá. Quando ele voltar para cá como 2, ó, ele entrou 2 é igual a 2? É, vem para cá. Aí ele não incrementou, ele não passou aqui, ó.
Então ele continua sendo 2. Ele 2 é igual a 2, 2 é igual a 2, 2, aí ele vai ficar num loop infinito aqui e vai travar o computador. Então quando você usa o continue, você tem que garantir que ele vai incrementar. Então o que eu vou fazer aqui, ó, como são duas linhas, eu vou abrir as chaves aqui no if, eu vou incrementar antes, ó, então eu vou copiar esse código aqui, ó. Vou colar aqui. Então ele vai, se o número for igual a 2, ele incrementa primeiro, então o 2 passa a ser 3 aqui, depois que ele virou 3, ele volta aqui para cima. Tá? Porque tem que incrementar, não pode deixar de incrementar, senão vai ficar infinito aqui e vai travar o computador. Ó, vou executar sem debug para ver como fica. Ó, ele imprimiu 1, agora vamos ver qual que é o próximo. Ó. Olha lá, pulou para o 3, tá vendo? Porque ele continuou. Então vou apertar, vamos debugar, que para aprender tem que debugar, não tem como aprender sem olhar o código. Coloquei o breakpoint, vou apertar o start aqui. Vou apertar OK, while, aí ele veio e parou. Então vamos lá, ó, número, deixa eu fixar ele aqui para a gente ver o que tem dentro dele, ó, tá com 0. Então vamos lá para a próxima linha, step over, lá, vai para 1. Então ele entrou no 1, maravilha, né? Ó, 1 é igual a 2? Não, então ele vai pular aqui para baixo e já vai exibir mensagem, ó. Olha lá, a mensagem do 1 ele já exibiu, tá vendo? Então, ok, ela foi para o próximo, incrementou. E agora ele vem aqui com 2, ó. Então ele está valendo 2 agora, tá vendo que o 2 está aqui, ó. Então ele está com o número 2. 2 é menor ou igual a 5? É verdadeiro ou é falso, pessoal? É verdadeiro, tá vendo? Aqui que entra aquela matéria de lógica matemática, quem faz sistema da informação no segundo ano, lá no primeiro ano. Lógica matemática, você fala, nossa, para que eu vou usar isso? Usa demais, tanto aqui quanto nos wheres do banco de dados, tem para todo lado você usa lógica matemática. Então vamos lá, debug, step over, ó, entrou, debug, step over, número 2 é igual a 2, verdadeiro, então ele vai entrar aqui, ó, debug, step over, lá. O if, pessoal, quando tem uma linha só dentro, você não precisa pôr as chaves. Vocês viram que lá no break eu não coloquei as chaves, porque só tinha uma linha. Agora, quando tem várias linhas, igual aqui, tem duas, então você tem que delimitar. Falar, ó, o meu if começa aqui e termina aqui. Aí ele pode ter mais que uma linha. Então, olha lá, ele vai incrementar agora, ó, o número está 2, ele vai para 3, ó, debug, step over, e agora o continue. Então vamos ver, ó, o continue, em vez dele sair como aconteceu com o break, vocês vão ver que ele vai voltar para cá, ó. Ele vai continuar, ele quer continuar esse while, mas ele não quer executar o que está para baixo nessa cláusula aqui. Então ele vai continuar executando, mas vai ignorar, nesse momento, ele vai ignorar o que tem para baixo e vai voltar lá para o guardinha, vai voltar lá para o começo para ver se ele pode continuar com o próximo número. Então vamos ver, ó, debug, step over, olha lá que legal, ó, daqui do continue, ele voltou aqui para o começo. Como agora eu incrementei aqui já, ele está com 3, ó. Olha lá, ele já veio com 3 aqui. Então ele vai continuar debug, step over, tá vendo? E assim vai indo. Se eu quiser continuar agora, como eu já vi o que eu queria mostrar, eu posso apertar aqui continue, ó, ele vai continuar executando sem o debug, olha lá. Olha lá, 3, 4, 5 e acabou e fechou. Então, mostrei o que eu queria mostrar nessa aula, que é como utilizar o while. Uma pergunta que sempre me fazem, qual que é a diferença do while e do for? A diferença é basicamente nenhuma. O problema é que o while você tem que sempre ficar atento na condição que você vai colocar aqui e nunca pode esquecer de incrementar lá. Isso acontece bastante dos programadores esquecerem de colocar isso aqui ou coloca errado lá em cima. Já o for, não. O for você fala, ó, eu quero ir do 1 ao 5, de 1 em 1. Então você, no for, ali na linha do for, você já fala tudo o que vai acontecer. Quanto você quer repetir, de quanto a quanto você vai. Então o for ele é um pouco mais seguro na hora de você implementar, mas não tem assim uma diferença monstruosa entre os dois. Você pode escolher utilizar qual que você tiver mais afinidade.